Meus irmãos e minhas irmãs, quarta-feira, 31 de julho, terminamos o mês. Eu estou com saudade do mês de julho, mas com a graça de Deus, amanhã iniciaremos um novo mês dedicado às vocações. E aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para esse dia, para o dia 31 de julho, a Igreja nos oferece a memória obrigatória, porque estamos diante de um dos grandes santos da Igreja, que é Santo Inácio de Loyola. Ele nasce ali já no final do século XV, mas ele vai desabrochar enquanto experiência com Deus no século XVI, e ele nasce naquele espírito da chamada Contra-Reforma. Estava acontecendo e desenvolvendo a Reforma Protestante. Muitos lugares, a partir da experiência de Lutero, começam a aderir para se afastar de Roma a essas novas experiências de fé. É o início da Idade Moderna, é o início da perspectiva individualista, é o início ali onde as experiências pessoais elas ficam muito em voga, são elevadas. Por isso, inclusive, a Igreja vai ter medo dos chamados alumbrados, ou seja, pessoas começam a viver isoladamente e levando consigo pessoas sem nenhum tipo de critério. Vai haver o Concílio de Trento, onde se reforça a dimensão comunitária, se reestrutura e se organiza, né, estabelece os grandes seminários, se reorganiza, ou melhor dizendo, estabelece em definitivo o cano bíblico, né, os livros todos, porque com a Reforma Protestante Lutero segue o Antigo Testamento segundo a perspectiva judaica, que excluía 7 livros escritos, inspirados em grego. Para uma corrente judaica, esses livros não eram inspirados pelo Senhor. Daí gera essa distinção, onde temos na Bíblia protestante a ausência de 7 livros que a Igreja sempre usou e sempre entendeu serem inspirados por Deus, mesmo sendo escritos em língua grega. Porque esses livros eles foram feitos por judeus que na diáspora foram para regiões onde se falava em grego e lá foram inspirados nesta língua. De modo que essa é a única distinção entre a Bíblia protestante e a católica, no Antigo Testamento, quando Lutero exclui esses 7 livros e a Igreja continua a usá-los porque já era um uso corrente. E aí então se define como temos o texto até hoje, inclusive o Novo Testamento, que os protestantes também seguem os mesmos livros. Então esse é um pouco do cenário, né, onde está a figura de Inácio de Loyola e, em especial, ao início do processo educacional. Já havia uma educação para uma elite, já havia universidades criadas pela Igreja Católica, mas o acesso ainda era muito pequeno, eram para elites, eram para poucas pessoas, eram para homens, raras mulheres que liam, muito raro. E quando elas aprendiam a ler em casa, no ambiente mais familiar. Com a Reforma Protestante também há um aspecto positivo,
porque há o desenvolvimento da leitura, da educação, e aí vemos justamente no ambiente da Contra-Reforma a figura de Inácio, que vai desenvolver a missão, a expansão do Evangelho, e também pelo teatro, as artes e a educação. Eles vão ajudar as pessoas a aprenderem a ler. No mundo protestante, tinham que ler para ler a Bíblia, e a leitura fazer a partir de sua interpretação pessoal. Mas Inácio e outros tantos vão, de fato, se apresentar como cooperadores na vida da igreja. Inácio, ele desenvolve uma experiência depois de um grave acidente de batalha. Nesse acidente, ele fica sem poder andar na casa de sua irmã, lê livros de santos, e quando ele termina de ler aquele livro dos santos, ele fecha e diz: se eles puderam, por que eu não posso? Então, dar-se a sua experiência, o início da sua conversão. Ele vai a um grande santuário na Espanha chamado Nossa Senhora de Montserrat, e lá pendura sua espada, ou seja, ele deixa de ser o soldado do mundo para ser agora um soldado de Deus. Daí a companhia de Jesus. E aí ele fica um ano retirado, em exercício espiritual, numa caverna em Manresa, vivendo como eremita, como mendigo. Ele que era rico, nobre, isso causa escândalo. Ele desenvolve os exercícios espirituais, mas depois seus amigos veem que ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa ir, ele aprende, ele vai desenvolver. E em Paris, em 15 de agosto de 1534, ele se junta a mais 6 companheiros e então fundam a Companhia de Jesus. Entre esses está Francisco Xavier, que será o grande missionário da Ásia, Pois bem, Santo Inácio desenvolve os exercícios espirituais, sobretudo para nos ajudar na compreensão do discernimento, perceber se o que nos move é o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Santo Inácio vai ajudar na compreensão de que Deus chama, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Santo Inácio desenvolve um voto muito bonito, que é voto de obediência irrestrita ao Papa. Eles têm um amor ao Papa, e de toda a sua experiência que ele desenvolve é justamente a convicção do amor a Deus. E o lema, para a maior glória de Deus. Os textos que podem ser próprios do santo, ou como está hoje nos oferecendo, continua com o profeta Jeremias, e novamente o profeta desenvolve toda o seu embate com a experiência de fé. O Salmo 58 novamente revigora a consciência de que Deus é o nosso refúgio no dia da aflição. E o texto de Mateus capítulo 13 vai dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ou seja, Deus é o nosso primeiro amor. Deus é o tudo da nossa vida. Mas detalhe, aqui concluo. Concluo esse mês de julho com a experiência de Inácio. Quando Inácio faz aquela profunda experiência na caverna de Manresa, quando ele por fim consegue
com o auxílio da graça de Deus, a desenvolver o dom do discernimento de qual Espírito está nos guiando, ele fica feliz, ele fica vibrando. Mas aí ele vê o Senhor bater nele e dizer: lembra-te, Inácio, não foi você quem me escolheu, fui eu quem te escolhi. Deus está comigo. Bom fim de mês de julho, abençoado início de mês de agosto amanhã. Deus abençoe a nós, esta água é a nossa vida. Deus está comigo. Grande abraço e até amanhã em novas aventuras de fé.